Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o combate nas trincheiras mudou ao longo de 100 anos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Quando falamos em guerra de trincheiras, imediatamente pensamos na Primeira Guerra Mundial, um conflito no qual milhões de homens se imobilizaram em milhares de quilômetros de trincheiras por toda a Europa, geralmente em condições terríveis, sujeitos a doenças e a ataques do inimigo. No entanto, a guerra de trincheiras existe há milhares de anos, com exemplos muito bem documentados da época da Roma Antiga, com as legiões romanas se especializando na arte da engenharia bélica. Na Idade Média, as trincheiras foram muito usadas para limitar a movimentação da cavalaria e para esconder a real dimensão de um exército, permitindo a realização de ataques sem que o adversário soubesse exatamente o tamanho da força oponente. Mas foi com o advento da pólvora que as trincheiras alcançaram um nível de utilidade autenticamente vital, permitindo a criação de posições defensivas difíceis de serem atingidas por disparos de armas de fogo. Com o passar do tempo, as armas pessoais de fogo foram evoluindo, tornando-se cada vez mais precisas e com alcances cada vez maiores, graças a uma inovação aparentemente simples, mas que revolucionou as armas de fogo. Refiro-me à alma raiada, uma série de estrias na parte interna do cano que obriga o projétil a girar à volta do seu próprio eixo, com esse giro aumentando substancialmente a estabilidade do voo e, consequentemente, o alcance efetivo da munição. Graças a isso, as armas de fogo pessoais alcançaram uma precisão que podia passar dos 500 metros na Guerra Civil Americana na década de 60 do século XIX. A partir daquele momento, a evolução tecnológica das armas de fogo foi autenticamente impressionante, resultando, no final do século XIX e início do século XX, no desenvolvimento de fuzis com alcances que ultrapassavam facilmente os 1000 metros, e em armas autenticamente revolucionárias, como foi o caso das metralhadoras. No início do século XX, começaram a surgir metralhadoras com cadências que podiam chegar aos 500 disparos por minuto, ou seja, uma única metralhadora era capaz de realizar mais disparos por minuto do que um pelotão inteiro de infantaria. A revolução também alcançou a artilharia, e se no século XIX os canhões precisavam de longos minutos para serem carregados, ajustados e disparados, no início do século XX, graças a tabelas avançadas de tiro e a mecanismos mais ágeis de carregamento, os obuseiros passaram a poder realizar múltiplos disparos por minuto durante longas horas, armados com ogivas de fragmentação que podiam matar ou ferir dezenas de soldados de uma só vez a dezenas de metros de distância. Com tanto ferro e fogo cruzando o campo de batalha, as trincheiras voltaram com força total, com os exércitos obrigados a escavar milhares de quilômetros de trincheiras por toda a Europa, como medida de proteção contra armas de fogo cada vez mais terríveis e letais. Nunca foram escavadas tantas trincheiras em toda a história dos conflitos humanos, com fontes históricas referindo que entre 1914 e 1918, na frente ocidental e oriental do conflito, foram escavadas o quase inacreditável número de 50 mil quilômetros de trincheiras, o suficiente para dar 4 voltas completas em torno do planeta Terra. As primeiras trincheiras eram simples e basicamente não passavam de uma vala comprida, sem curvas, com até 2,5 metros de profundidade. Como não tinha curvas, a taxa de baixas era muito elevada, com os estilhaços e as ondas de choque se espalhando de forma uniforme por toda a extensão da trincheira. Isso levou ao redesenho das trincheiras, passando a incluir zigue-zagues, curvas e esquinas, com as paredes cobertas por contraplacados de madeira e sacos de areia. Havia 3 formas de se cavar trincheiras naquele tempo: o entrincheiramento, com os soldados cavando a partir da superfície, um método que, apesar de ser mais rápido, era o mais perigoso, pois deixava os soldados expostos ao fogo e à artilharia.
Os outros dois métodos eram mais seguros, mas eram muito mais lentos, com um envolvendo o início da escavação na retaguarda e a partir daí avançando em direção à frente, e com o outro envolvendo a escavação de um túnel raso com a capa de terra sendo demolida por meio de pequenos explosivos. Apesar de mais seguro, eram técnicas muito lentas, já que permitiam que apenas 2 soldados escavassem de cada vez. De acordo com os manuais britânicos da época, cada 250 metros de trincheira exigiam o trabalho de 450 homens durante 6 horas. Mas esse tempo podia variar dependendo da proximidade com a linha de frente e com a intensidade dos combates na área. O chão das trincheiras era coberto com placas de madeira, com evoluções posteriores incluindo placas elevadas por pequenos alicerces que criavam por baixo um canal de drenagem. Costumavam também escavar pequenas reentrâncias na parede das trincheiras, garantindo um nível extra de proteção contra estilhaços e pedras em queda. As condições no interior eram, geralmente, muito insalubres, principalmente na época das chuvas e no inverno. A água costumava se acumular e as inundações eram frequentes, obrigando os soldados a permanecerem com os pés molhados por horas ou dias inteiros, resultando no temido pé de trincheira que, se não fosse imediatamente tratado, podia levar mesmo à amputação. Com comida e calor em abundância, a população de ratos era gigantesca, facilitando a disseminação de doenças graves, e a falta de banho resultava em autênticas infestações em massa de piolhos que podiam levar à temida febre das trincheiras. E já que estamos falando em cabelo, quero deixar aqui uma dica muito importante. A calvície é um problema que atinge cerca de 50% dos homens e que pode afetar muitos aspectos da vida, como a autoestima. Mas é um problema que, quando detectado precocemente, pode ser tratado de forma descomplicada e segura. A Manual oferece tratamentos cientificamente comprovados e prescritos por uma equipe médica, tratamentos totalmente personalizados. E você pode adquiri-los sem perder tempo em consultórios, com todo o processo sendo feito por via online, através de perguntas que são analisadas por médicos que irão prescrever o melhor tratamento para a sua situação específica. Se você está notando que o seu cabelo está começando a cair, não perca tempo. Acesse a Manual pelo link aqui na descrição e inicie já o seu tratamento. E não se esqueça que quanto mais cedo você começar o tratamento, melhores serão os resultados que costumam aparecer a partir do 3º ou 4º mês, conforme a prescrição médica. Por isso, aproveite o começo de um novo ano e de um novo ciclo para investir na sua autoestima e combater a calvície. Encare o novo ano com a sua autoestima redobrada. Visite o site da Manual clicando aqui no link, responda o questionário e descubra o tratamento personalizado para o seu caso específico. E comprando agora, você aproveita um super desconto de 40% com o cupom MILITAR40, frete grátis para todo o Brasil e com entregas bem discretas. É uma promoção por tempo limitado e válida apenas para a primeira compra. Por isso, corra! Clica no link aqui na descrição, aproveite o cupom de desconto e comece o novo ano com a Manual. Voltando agora ao tema do vídeo, na Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais terrível e que começou apenas 21 anos depois do fim da Primeira, as trincheiras não desempenharam um papel tão importante devido à extrema mecanização das forças envolvidas. Mas, mesmo assim, milhares de quilômetros de trincheiras foram escavadas na Europa, Norte da África, Ásia e Pacífico. Na segunda metade do século XX, as trincheiras perderam muito da sua relevância, muito por conta da extrema mecanização e dos meios aéreos em abundância, como os helicópteros, que facilitaram muito o desembarque na retaguarda. E agora na Ucrânia, desde 2023, as trincheiras também estão desempenhando um papel muito importante. Com russos e ucranianos com forças equivalentes na frente de combate e por isso impossibilitados de realizarem grandes avanços, as trincheiras renasceram naquele conflito, com muitas incluindo inovações importantes como, por exemplo, sistemas mais eficientes de aquecimento. E até mesmo bombas para drenagem de água, essencial para evitar o temido pé de trincheira. Mas, no geral, a vida nas trincheiras hoje, na Ucrânia, se assemelha muito à vida nas trincheiras há mais de 100 anos na Primeira Guerra Mundial.
com os homens se expondo aos rigores do clima e do fogo inimigo, agachados em buracos terrivelmente quentes no verão, horrivelmente frios no inverno e absurdamente molhados na época das chuvas. O mesmo terror da Primeira Guerra Mundial, só que agora com armas muito mais modernas e letais.